Olá, meu nome é Darwin Vaz Lima, eu sou mestre e doutor em ortodontia pela FOB USP, sou diplomado pelo Word e sou clínico precursor da técnica Damon System e ministrante em cursos de autoligáveis desde 2005 e professor de cursos modulares de excelência em Office. O que nós vamos conversar hoje é sobre um material diferenciado. É um material que nos permite ter certeza que eu vou acabar meu tratamento. Eu vou acabar dentro das minhas expectativas e expectativas do meu paciente. Esse material é produzido pela Ornico e o propósito do que nós vamos conversar hoje é sobre algo inovador. O slot continuou o mesmo, 22 por 28, só que ele não é mais um retângulo, ele é um paralelogramo. E o fio não é mais 19 por 25, ele é 18 por 275. Então vamos entender esse processo, como ele funciona. O que isso nos proporciona em qualidade no término de tratamento, ok? Então esse é o bracket com o slot em paralelogramo e o fio 18 por 275, que é o fio que encerra o tratamento. Então vamos entender essa reengenharia do bracket, o que ele pode proporcionar para nós no tempo de tratamento e nas finalizações ortodônticas. Esse aqui é um caso colocado, os brackets, né? Um caso sendo iniciado com o Damon Ultima. Não mudou nada o sistema de colagem, não mudou nada o que a gente fazia com o bracket Damon Q convencional, tá? O de alto e baixo torque, continua tudo a mesma coisa. O que aconteceu aqui? O bracket nos deu benefícios que até então inimagináveis. E é esse papo que nós vamos ter hoje sobre o que nós vamos fazer a partir de hoje como clínicos ortodônticos. A minha filha publicou isso aqui no Instagram dela e eu achei muito interessante. Não tenha medo de recomeçar. Talvez você goste mais da sua nova história. Eu já vivi isso em várias etapas de transição da ortodontia e novamente eu estou gostando da nova história. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, vamos falar de paralelogramo, que é algo que não se usa nas nossas conversas do dia a dia. Paralelogramos são quadriláteros cujos lados opostos são paralelos, tipo retângulo, quadrado, losango. Então são paralelos, não importa de como ele está colocado, desde que haja paralelismo entre as paredes. Então se nós colocarmos o que nós teremos aí, esse paralelismo permite essas movimentações. Então, o procline e retrocline, que é o termo que nós vamos usar a partir de hoje, ele leva a uma definição só, a finalização do tratamento ortodôntico. Então, o uso dessas paredes do paralelogramo bem aplicado na física, na engenharia, levou a isso aqui, ó, associado a um fio que não é mais retangular. Então, isso nos permite afirmar que o novo conceito de tratamento ortodôntico deu início. E é isso que vocês têm que saber. Esse novo conceito de tratamento ortodôntico chama Damon Ultima System. Tá? É o único aparelho que entrega a expressão total na finalização dos tratamentos ortodônticos. Eu denominei um ultimato na excelência das finalizações ortodônticas. Ok? Então vamos começar aqui sobre as maloclusões de classe 1. A classe 1 é a melhor maloclusão que tem para tratar. É a que mais termina sem um tratamento completo. Por quê? Essa pesquisa aqui, esse trabalho muito bem feito, publicado em 2018, mostra que as inclinações dos incisivos superiores são algumas das variáveis que não devem ser negligenciadas no planejamento do tratamento ortodôntico. Ou seja, os torques. Se você manda bem de torque, você termina bem, mas não é só isso. Aqui não está explícito que as giroversões ou rotações e as angulações dos dentes, também os brackets que nós temos no mercado, não conseguem resolver. Então vamos falar de resultados. Para isso precisamos de qualidade no nosso aparelho. Não adianta você querer ótimo resultado com material de segunda linha. Então slots e fios nos levam ao quê? A metais que nos entregam uma finalização de tratamento de qualidade. O metal de segunda linha, um material que não seja o padrão ideal daquele metal, ele não vai
nos dá um resultado de excelência. A expectativa do paciente, principalmente a tua, não vai ser obtida. Tá? Então, entendendo isso, o que é que mais se falha, o que não se entrega no tratamento ortodôntico? Primeira coisa, rotações. As rotações, a gente corrige ela dobrando o fio. Cada dobra de fio que você faz, você perde tempo. As angulações, você tem que ficar trocando o bracket de lugar, mudando ele para lá e para cá. Você tem que ter um bracket que leve uma precisão ideal disso aqui, ou ficar dobrando fios. E as inclinações, que são os torques, que é a posição anterior vertical ou protruído ou retruído do dente. Se você tem um aparelho que te entrega todas essas três condições, que é a primeira, segunda e terceira ordem, você finalizou o teu tratamento. Um detalhe importante, nenhum dos aparelhos que nós temos no mercado mundial entrega esses três itens por completo. O que entrega a rotação não entrega os outros dois. O que entrega a torque não entrega os primeiros. Tá? E angulação, ninguém entrega. Tá? Torque, vocês sabem a dificuldade que é. Cada vez que você vai dar torque, você perde 3 meses para esperar ver o que aconteceu. Se faltou, você tem que dar mais torque. Mais 3 meses, já foi meio ano. Se passou, você tem que tirar mais 3 meses. Então você vai perder, brincando, de inícios, 6 meses, meio ano de tratamento ortodôntico. Se você chegar aí, tudo organizado. Tá? Então, o que nós temos que colocar em pauta nessa conversa nossa? Se a largura e a altura do bracket são correspondentes, ou seja, 22 por 28, e o fio é 19 por 25, você vai ter um gap entre o fio e o slot de 0,003 de polegada nas 4 paredes, que somado isso vai dar 12 graus de liberdade. Tá? Se ele estiver encostado no fundo, vira 6 na mesial, na frente, e atrás está colado no fundo do bracket. Se isso acontecer, de qualquer maneira sempre vai ter 12 graus de liberdade. Isso sem contar que o fio não é retangular, ele tem as bordas arredondadas por natureza. A tecnologia não consegue fazer 90 graus no fio. Então aumenta essa giroversão do fio dentro do slot. Então esse fio 19 por 25 com cantos, ele não vai dar o tipo que todo mundo fala em torno de 12 graus, 10 graus, 15 graus, cada um fala um tipo de posicionamento. Então notem aqui que a hora que eu giro o fio, que eu vou dar torque num tratamento ortodôntico, esse fio ele teria que ter 4 pontos de contato. Isso nem sempre acontece. E não é 12 graus a liberdade, é sempre mais. Então o retangular isso não acontece, tá? Ele não tem essa quina. É bem maior o que aparece. Isso se o fio for 19 por 25, tá? Tem que ser mensurado isso aí. E se o slot for 22 por 28. Então fica uma interrogação aqui. E o que aconteceu? Foi feita uma pesquisa com o bracket Damon para avaliar o que realmente ele entrega. E para surpresa nossa, foi feita com um colega nosso, coordenador e coordenadora de pós-graduação, e descobrimos que não é 12 o Damon. O Damon, normalmente, ele está abaixo de 9. Ele está em 8,34. E isso, está aqui a publicação, pela Uningá, o Fabrício, a Karina e o Rodrigo que coordenavam. Então, nós temos resultados concretos do que ele nos entrega. Tá? Então, eu confio no que isso acontece. Confio e nos meus 20 anos usando o Damon, eu tenho resultados muito bons disso aí. E se vocês notarem, um bracket convencional, ele tem esse gap também muito maior, tá? Aqui eu usei um bracket original do Andrews. Enfim, quando você tem um bracket que não entrega isso aí, você nota que o fio roda dentro. O fio retangular dentro do slot que não corresponde, você vai ter um gap. Então você não está tratando, você está alinhando só. Não precisa de bracket então para alinhar, né? Então, e quando o bracket se diz igual ao Damon, toma cuidado, porque às vezes na hora de se você dar o torque, ele não tem metal suficiente para suportar o torque. Ele vai abrir e você vai ser enganado, tá? Então temos que tomar cuidado com isso aqui. Então qual é o nosso problema? O fio que não é 19 por 25 de maneira alguma e o slot que mesmo sendo 22 por 28, o fio não corresponde às necessidades deles. Então nós temos folgas, entenderam? Qual é o problema da finalização? Folgas. Tá? Em todos os aparelhos fixos, sem exceção. Tolerância, fio, metal, bracket, também
é um dos problemas seríssimos que nós temos em relação a quando você dá torque. Qual é a tolerância desse fio responder esse torque? O Brecht também respondeu a torção que você deu no fio. Então, em todos os aparelhos fixos, sem exceção. Então, isso aqui é um Damon, o grau de liberdade dele de 8,34. Então, você nota que esse é um mundo que nós temos que administrar. A hora que você pensa que você terminou o tratamento, você começa a administrar esses detalhes. Senão você não entrega um aparelho de alta qualidade. Tá? Então, vejam que ele tem um gap entre o fio e o slot. E esse gap, nós temos que resolver ele. Hoje nós temos que explicar como que isso já é passado. Então, o que nós temos que resolver para que termine com qualidade? Nós temos que resolver, para melhorar as finalizações, os movimentos de rotação, tá? Esse movimento tem que acabar, todos os breaks terminam com esse movimento. Todos os breaks terminam com a angulação sobrando entre o fio e o slot. E todos os breaks não dão o torque necessário que você esperava, tá? Exceto o alto e baixo torque do sistema Damon. Quem já assistiu o curso meu vê a diferença entre qualquer outro Brecht e ele terminando. Esse aparelho não chegou aí por acaso, ele tem uma evolução. E essa evolução demorou décadas, começou em 96. Então, nós estamos trabalhando com algo que foi investido em conhecimento, em ciência, em aplicabilidade de como funciona o fio e o slot, em engenharia, para chegar no que nós estamos hoje. Isso aqui foi em 2019, quando foi lançado o Damon Q2, e logo em seguida foi lançado o Damon Ultima em 2021, né? Não 2020, que eu estive presente nesse lançamento. Aqui é o Dr. Dwight Damon, o inventor desse processo todo, dessa revolução na ortodontia. E esse é o Brecht que nós trabalhamos hoje, que eles nos dá esse benefício de terminar de maneira correta e concreta, tá? Sem parar tratamento para esperar alguma coisa. Então é uma reengenharia revolucionária, é o primeiro sistema que entrega, expressa completamente as dobras de primeira, segunda e terceira ordem, tá? É projetado para acabamentos mais rápidos e exatos. O tempo de tratamento foi otimizado, ninguém diminui o tempo de tratamento, mas faz ele acontecer no tempo certo. Tá? Reengenharia para virtualmente eliminar play, permitindo o controle correto de quê? Rotação, angulação e torques, ou seja, inclinação. É esse o sonho de consumo meu e de todos os ortodontistas que quer acabar bem. Tá? Como ele nos apresenta? Ele apresenta no modelo neutral, tá? Ou seja, o standard, procline, ou seja, alto torque, e retrocline, baixo torque. Então, não vamos usar mais o termo alto torque e baixo torque, e sim procline e retrocline. Onde vai o procline? Onde eu preciso protruir, tiver retruído. Onde vai retrocline? Onde tiver protruído e eu trazer para o lugar. Tá? Então, aqui é o Brecht que eu fotografei para ter uma ideia, o acabamento dele, como que ele é conformado e o fio dentro dele. O fio é especial também. Um detalhe aqui, o fio é especial para ele, não cabe, já me perguntaram, não cabe o fio 19 por 25 aqui dentro, você está gastando dinheiro à toa, tá? Não, é gasolina errada no carro errado. Ou seja, é o primeiro Brecht que a relação fio-Brecht foi criada de dentro para fora. Ou seja, esse sistema de fio para esse slot nos permite o quê? O slot é um paralelogramo. As duas paredes verticais, elas nos são eficientes na rotação e no in-out. Então, aqui você já resolve a rotação no primeiro fio. E as duas paredes horizontais, elas nos dão torque, controle vertical, tá? Elas nos dão controle de torque, controle vertical. Voltando aqui. Então, paralelogramo. As paredes verticais nos dão eficiência na rotação in-out e as paredes horizontais, elas não são eficientes no controle de torque, controle vertical e angulação. Então, você, com dois fios retangulares, você fecha o teu caso clínico. Acabou aquela sequência de fios imensa, né? Como que a gente entende esse processo? Vamos lá buscar a origem de tudo.
Andrews. O Andrews, no livro dele, lá no conteúdo, você tem lá as 6 chaves de Andrews. E qualquer aparelho, você resolve contatos relações interarcos. Você resolve contatos justos. Você resolve curva de Spee com qualquer fio, redondo, de aço, não importa. Mas o restante que faltou aqui, que é a angulação e inclinação das coroas e as rotações, aí fica difícil. Aí a finalização de excelência fica difícil. Então esses 3 itens farão a diferença na vida de vocês. Já fez na minha, tá? Então eu tenho que ter controle de angulação. Aqui é material do Andrews. A angulação correta permite um acabamento correto. Esses casos são não tratados perfeitos. Então, isso aqui é caso tratado por mim. E você nota que as características dos 6 chaves de Andrews estão embutidas aqui, sem eu fazer força, tá? Nos anos anteriores a mesma coisa, sem eu fazer força, tá? Então, esse bracket vai me dar 5 graus de inclinação no incisivo central, 9 no lateral e 5 no canino. Não é mais 11, tá? No inferior, a angulação de mais 2 e o lateral foi para mais 4 e o canino continua 5. Então, se você avaliar as inclinações que Andrews preconizou, a nossa só muda aqui, no canino, tá? E continua igual nos pré-superiores. No inferior, os incisivos inferiores foi para 4 graus incisivo lateral, continua 5 graus no canino e aumentou os 2 prés inferiores para mais 4, tá? Essa foi a alteração que ocorreu nessa prescrição nova do última. Então, no controle de inclinação, que é o torque, nós temos o plano cruzal. E nós temos que terminar sempre dentro do ideal. O que é o ideal preconizado por todos os tratamentos ortodônticos? Quer seja ortopédico, ortodôntico, cirúrgico, não importa. O ideal está próximo de -1 e próximo de mais 7. Tá? Então, se eu conseguir esse resultado numa sequência de tratamento meu, sem precisar dobrar nenhum fio, eu estou com o aparelho dos meus sonhos. E é esse o objetivo desse trabalho. Tá? Então, se nós formarmos aqui, que você tira mais 7, menos 1 vira 6, mais 174, eu tenho 180 graus. E vou ter a inclinação correta do incisivo superior e inferior. E é isso que o Andrews descreveu quando fazia o aparelho dele, que virou a sequência de todos os aparelhos que existem no mundo hoje, é originado do trabalho dele. Ok? Então, entendendo isso, nós temos as 3 situações que a boca nos dá. E notem aqui, quando ele fala de inclinação, ele fala que o ideal é mais 7 no incisivo superior de torque, ou que o correto é inclinação. Torque é a torção que você dá no fio. Né? Então, o lateral mais 3 e o canino ele baixou para -2, não é -7. Por quê que vai diminuir esses dentes caninos pré e pré? Porque o nosso procedimento de perímetro de arco ele é expansivo. Então tem que ter mais negativo na região de canino pré-molares, para que haja uma compensação de torque. Tá? Isso é que pouca gente sabe do autoligável sistema Damon. O inferior, -1, ele vai entregar -1. E vejam que o canino foi para -3, também devido à expansão do fio. -12 e -17 nos pré-molares. Então vocês notem que ocorreu uma alteração considerável aqui, mas é devido à prescrição e o fio que vai trabalhar esse slot. Tá? Bem, e no controle de rotação? O controle de rotação, nós temos que lembrar que um molar bem colocado, ele está dentro da situação ideal. Se ele tiver um pouquinho de giro, ele ocupa mais espaço. Isso reflete em quê? Protrusão. Então nós temos que ter sempre um aparelho que deixa o molar na posição ideal. Já os incisivos não, se ele tiver girado ele ocupa menos espaço. Então nós temos que ter um aparelho que sempre deixa os pontos de contato de maneira correta, que no caso seria isso aqui. Esse é o processo ideal para que nós possamos terminar nossos tratamentos com qualidade. Como colamos? Vejam que nessa situação nós usamos a crista marginal como colagem.
ela é referência em todos os artigos de publicações do mundo inteiro. Se você cola na altura da crista marginal, você tem uma finalização de pré para trás ocluindo corretamente. Então notem que o bracket ele vai ser colocado a partir dessa linha da crista marginal. Tá? Você fazendo isso aí, ao final do tratamento você tem as cristas marginais exatamente no lugar. E o segundo molar superior um pouquinho mais precisal para que evite a cúspide palatina em contato prematuro no arco inferior. E os brackets de molares e pré-molares seguem a mesma. Para colar a bateria anterior e você não errar muito para cima, muito para baixo, use o posicionador e meça a altura do primeiro pré-inferior, primeiramente. E cole o canino com meio a mais, um pouquinho mais para mesial. E os incisivos na mesma altura do pré. Aqui eu fiz um plano oclusal funcional inferior, na qual esse canino um pouquinho mais alto vai permitir a desoclusão pelo canino sem interferência oclusal de dente nenhum em cima. No arco superior, a mesma coisa. Use a altura do primeiro pré-molar superior, coloque meio a mais no canino e você terá um canino desocluindo funcionalmente. O incisivo lateral à mesma altura do pré e o canino, o incisivo central, meio a mais que o lateral, ou seja, a mesma altura que o canino. Então essa é uma colagem que eu chamo de colagem funcional. Por quê? Ao término do tratamento eu tenho a minha oclusão ideal. Tá? Se eu remeter isso ao trabalho do livro do Andrews, esse desenho que eu acho ele fantástico, que ele explica aqui o ponto EV, que é o centro da coroa clínica, nós temos dificuldade para achar o centro da coroa clínica. O paciente é jovem e a gengiva cobre os prés, cobre a junção amelo-sementária. Se o paciente é idoso ou tem problema oclusal, ele está mais alto. O que aconteceu aqui? Eu fiz uma avaliação e passei a crista marginal no trabalho dele. Esse é o desenho do livro dele. E coloquei os brackets aqui, ó, e coincidência, o centro da coroa clínica é exatamente o slot. Então, aqui não cabe nem discussão, o próprio desenho prova, o próprio livro dele prova. Aí eu acrescento no canino meio a mais, como eu acabei de dizer, menos onde for necessário, e eu tenho o centro, uma colagem perfeita de acordo com as prescrições Andrews. Tá? Esse trabalho de colagem está na JCO, foi publicado por mim e pela Karina, deu um trabalho de mais ou menos uns 10 anos para chegar a essa conclusão, tá? E está aí, o trabalho foi publicado em 2020. Em seguida, nós publicamos um outro sobre como resolver severos apiamentos inferiores com autoligáveis. Então vamos entender como que é a colagem do Damon Kill. O Damon Kill, você simplesmente associa o longo eixo do dente e cola o bracket. O Damon Ultima não é assim. Ele mudou o sistema, tá? O que ocorre? O bracket, ele tem uma conformação que a base vai me dar o longo eixo da raiz. E o bracket vai me dar o posicionamento da coroa, tá? Então, quando eu instalo esse bracket, eu tenho que usar o slot paralelo ao incisal. Por quê? O sistema Damon convencional era assim, ó. Por isso que tinha aquela guia. O guia não existe mais. Então, eu seguia a guia no longo eixo da coroa. Agora não. A base é diferente do bracket. Então, vocês notam que a base do Kill são paralelas do mesmo tamanho. Já o Damon Ultima é diferenciado. Tudo bem? Então, o que acontece no Damon Ultima? Eu tenho a incisal e o slot. Eu vou medir a altura que o pré-molar me definiu para eu instalar isso aqui. Automaticamente, a base do bracket vai estar angulada. Ela vai estar em 5 graus. Eu não preciso preocupar com a raiz. Eu preocupando com a coroa, usando o posicionador, eu vou ter os 5 graus que é necessário da angulação do incisivo. Fantástico, é um negócio muito lógico, tá? E isso é o que eu preciso em todos os brackets que eu assento. Então nós temos aqui como que o fio trabalha corrigindo angulações. Ó. Então aqui ele está corrigindo angulação e ao mesmo tempo ele está corrigindo giroversão. Tá? Então o fio 14/25 ele entrou, você não vai ter esse balanço que tem no bracket convencional e você vai corrigir a parte
de rotação, porque ele preenche o slot no sentido palatino vestibular ou língua vestibular, tá ok? Então nós temos o Damon Q, o Damon Q2, e nós temos o Damon Ultima. O que aconteceu no Damon Ultima? Aqui os três são standard, tá? Ele vem com uma maior facilidade para você colocar elásticos no dente. Às vezes você precisa retrair um dente, puxar outro para lá e para cá, e os brackets, os primeiros, eles tinham essa dificuldade de apoiar o elástico. Então o espaço aqui é maior, ok? A facilidade de abrir e fechar, todos conhecem, não mudou nada, tá? Usar o dispositivo e abrir tranquilo. E ele teve um suave arredondamento na face vestibular, então não machuca o paciente. Você não tem, é um bracket mais bem acabado na parte vestibular dele em relação aos tecidos móveis. O paciente se sente confortável com ele. A base dele continua a excelência de base que foi desenvolvida ainda pela A-Company. A linha vertical no formato rhomboide do bracket nós acabamos de explicar, para ele permitir a angular de 5 graus no incisivo central e assim sucessivamente. Tá? Então não tem problema. E tem também o slot vertical. Esse foi um agregado que o sistema Damon colocou na ortodontia, é fantástico. Você precisa de ganchinho, você vai lá, coloca o ganchinho e trabalha. Não precisa mais do ganchinho, você tira o ganchinho e toca a vida e a gengiva do paciente agradece. Continuando, vem agora os ganchos. Essa foi a mais recente novidade do sistema Damon Ultima. Esse gancho ele vem no fio, você compra o fio já com o gancho. E esse gancho você movimenta ele de acordo com a necessidade dele. Então se você notar, os fios com gancho, eles permitem você movimentar eles de acordo com a necessidade do caso. Então se os dentes estão separados, você não quer que separe mais, você coloca o ganchinho na distal do lateral. Tá? Se eles estão juntos, você não quer que abra, e não é ideal, é um bracket que responde muito bem a torque, então você já coloca os ganchinhos na posição correta, que é a maloclusão do paciente. Se tem diastemas, você vai ter que fechar ele. Então sempre o ganchinho tem que estar na distal do lateral ou do canino. Tá? Então eu desloco ele de acordo com a minha necessidade. Então se vocês notarem, sempre que você for fazer, entrou no 14 por 275, você tem que sempre colocar um elastique do ganchinho até o molar, ou o E-link como queira, tá? Isso é sagrado. Por quê? É um bracket muito efetivo em torque, ele vai protruir o dente se for necessário, principalmente nos casos que ele precisa protruir o dente, nos casos de retroclinado, e vai abrir espaço. E dessa maneira não ocorre. Então já vem tudo planejado. Então a introdução desse ganchinho mudou a história de controle de torque nos casos que a gente trabalha. Então se vocês notarem aqui, eu tenho o ganchinho que vai ser movimento. Ele tem também para 19 por 25, tá? Então esses ganchinhos, eles são vem encaixados já no fio dessa maneira. Ele não desliza. Ele só desliza se você, com um alicate especial, movimentar ele, ok? Então ele é colocado dessa maneira. Se eu preciso colocar ele na posição, na distal do lateral, eu vou lá, aperto ele com o alicate e deslizo ele para o lado que eu precisar. Então ocorre esse movimento aqui, ó. Ele faz esse movimento, é uma pressão bem leve, tá? E aí você desloca o bracket, existe ele para fio retangular também, tá? Então você desliza ele para onde você precisa, mais para mesial, mais para distal. Essa é uma inovação no sistema de tratamento ortodôntico e que permite reduzir o tempo de cadeira. Ele não sofre fazendo ganchos, escapando ganchos, deslizando ganchos, vocês sabem muito bem o que eu quero dizer. Enfim, o Damon Ultima TMA, o fio 18 por 275, ele vem com um pacotinho com 5, né? E vem com os ganchinhos junto. Tem o 18 por 275 de aço, também com ganchinho. O 14 por 275 com ganchinho. E o 18 por 275 com ganchinho, com a Pernaitai, tá? E o alicate que precisa para movimentar esse ganchinho. Então o fio, a grosso modo, ele é esse aqui, tá? O retangular se transformou num retangular com bordas arredondadas. Esse é o segredo
do fio que vai dentro do paralelogramo. Então, nós trabalhamos com 14, você vai fazer o teu tratamento com 3 fios, 14, 14 por 275 e 18 por 275. Vocês têm ideia do que é isso na nossa vida clínica? Eu tenho, já estou vivendo isso aí, é fantástico, tá? É algo assim sobrenatural, é o sonho de consumo da minha vida profissional. Então o que fizeram? Uniram os 2 fios, o retangular com o redondo. E isso permitiu que a gente conseguisse os resultados que nós vamos passar a conseguir a partir de hoje de uma maneira mais breve. Notem aqui que quando você for comprar um fio Copernitai, aqui no caso o 14 por 275, tá? Você tem que fazer um teste. Faça isso aqui, ó. Se eu dobrei e ele não voltou imediatamente, não compra não, o fio não presta, tá? Simples assim. Eu compro algo que funcione. Eu não compro algo para ver se vai funcionar, tá? Então eu preciso de precisão no que eu vou trabalhar. E o 18 por 275 Copernitai é a mesma coisa, tá? Então você vê aí que eu torço e ele volta no mesmo momento. Quando você for comprar um fio Copernitai, faça esse teste, ok? Então o fio, a grosso modo, ele é esse aqui, ó. Na verdade, o 14 por 25 é o que nós usamos normalmente, o 19 por 25, ele mudou o desenho. Então você nota que aumentou as bordas. Ó. Simplesmente só isso, tá? O 19 é a mesma coisa. Então o 14 foi para 275 e o 19 foi para 18 por 275. Não é 19 por causa do paralelogramo, diminuiu a altura do fio. Então ele é 18 por 275. Existe o 19 por 275, existe o 20 por 275 e existe o 21 por 275. Nós vamos comentar a respeito em breve. Houve um aumento de 0,002,5 no sentido vestibulingual e as bordas se tornaram arredondadas. Então não importa onde o dente está girado, o bracket sempre vai estar tocando nos pontos corretos para levar o dente para o lugar, ok? Bem, se você avaliar o que aconteceu nessa mudança, nós temos que lembrar que o fio 19 por 25, ele existe desde 2000, ele foi inventado em 1926. E só agora, em 2021, é que alguém inovou isso aí. Então, é um achado, né? Muito investimento em conhecimento e viver aquilo que faz, né? Então, é uma mudança histórica na forma, tolerância e desempenho do fio, ok? Então, está aqui um bracket standard, que eu coloco um fio 14 por 25 por 275 e olha o que acontece. Ele ocupa todo o slot. Se eu girar ele, ele vai estar tocando da mesma maneira no fundo dos slots. Então, as rotações eu resolvo já no instalar o 14 por 25. Os meus casos ficam tudo acertadinho, os pontos de contato, porque eu resolvi as rotações, né? Então, e o fio 275 fecha essa conta. Então, se vocês repararem aqui, ele vai trabalhar dessa maneira. Ele gira, já no 14 por 275 eu já coloco todos os dentes no lugar. Ele vai trabalhando nesse alinhamento e vai deixando tudo certinho. Às vezes você vê o 14 por 275 terminado o tratamento e você fala, nossa, não preciso fazer quase nada. E o bracket convencional, ó, fica esse gap todo aí. O fio seguinte é o 18 por 275. Esse eu finalizo o caso. Lógico, se for o bracket neutral, o standard, eu não finalizo. Ele não tem o poder que tem o procline e o retrocline. Então, se vocês repararem aqui, a altura do slot é 22, a espessura do fio é 18, tá? Então, o fio 18 no 22 permite esse fechamento de espaço entre o fio e o slot. O bracket standard, ele não, nesse 18 por 25 aqui, 275, eu já tenho todas as rotações corrigidas. Então, como que eu trabalho no meu dia a dia? O que você vai fazer com esse material que você trabalha? Você vai usar o 14, Copernitai, tá? Raramente você vai usar o 0,18, tá? É bom ter ele por emergência. Todo mundo que trabalha com Damon Q tem o 0,18. O próximo fio, 14 por 275. Não existe outro fio, é o 14 por 275. Ah, eu tenho 14 por 25. Não foi feito para isso. Usa aquele lá no bracket dele, tá? E o terceiro fio é o 18 por 275. Acabou o tratamento.
esse 18 por 275 Bernattar vai finalizar o tratamento, ok? E se eu quiser, mais expressão de torque, eu posso usar o 18 por 275 de aço ou TMA. Tudo bem? Então, essa sequência de fios, o 14, o 18 raramente, ele nivela e alinha. O 14 por 275, ele controla totalmente as rotações. Eu resolvo meu problema de rotação já no segundo fio. E estou acabando de nivelar e alinhar. E o fio 18 por 275, ele preenche o slot, eu expresso totalmente os torques, as angulações e as rotações e faço o diagrama completo. Então, era o que a gente esperava de uma ortodontia completa. Esse trabalho, tá, exige que a gente entenda que o fio 18 por 275, que é o que termina o tratamento, o TMA, o aço, ele tem um controle total na terceira ordem dos casos. Quando necessitamos de dobras, é nesse fio que ajustamos as finalizações? Nunca. Se você precisa de dobra, você errou colagem. Torque, angulação e rotação, o bracket vai te dar. Então você tem que rever colagem. Tudo bem? Então, esse 18 por 275, ele é o fio de acabamento para a maioria dos casos. Por que a maioria dos casos? Porque tem casos que pedem um pouquinho mais. Esse fio preenche todo o torque e angulação que necessitamos nas finalizações. Só que, às vezes, o 18 não deu tudo. Você quer mais, tá? Então, o que você faz? Você vai para o 19 por 25. Tem também o 16 por 275. Eu nunca usei, tá? Tem casos que você pode sair do 18 e partir para o 16. 18 redondo e partir para o 16 por 275 e já ir para o 18 por 275 em seguida. E temos o 0,20 por 275 e 0,21 por 275. O que nós temos que raciocinar nisso aí? Do 18 para o 19 eu ganho 3 graus, do 19 para o 20 eu ganho 3 graus, do 20 para o 21 eu ganho 3 graus. Então eu tenho que pensar sempre nos 3 graus que eu vou conseguir de posicionamento de torque nos meus decisivos e caninos, né? Então dificilmente eu uso o 19 para 25. O 18 expressa muito bem o que eu preciso. O 18 Copernitai, se não tiver bom, o 18 de aço, tá? Então essa sequência de fio, nós temos que nos lembrar que este aparelho trabalha entregando o posicionamento final correto do dente. Você não vai perder tempo com dobras. Você simplesmente colou bem. O segredo é a colagem, o planejamento, lógico, né? E o resto é terminar o caso. Mecânicas anteroposterior, transversais, continua mesmo, a ortodontia não mudou, tá? Não mudou para aparelho nenhum. O sistema Damon simplesmente simplificou tudo e entregou todo num só aparelho, tudo que nós sonhávamos. Exemplo, isso aqui é o alto e baixo torque. Eu sempre entreguei. Vocês notem aqui o quanto que só o fio, o tanto de torque que ele fez. Sem eu estar com o Procline e Retrocline. Imagina agora. Se eu já tinha resultados excelentes com esse aparelho, isso me dá tranquilidade eu poder falar isso. Então a minha vida foi pautada nisso aqui, ó. Alto e baixo torque. Você entendeu isso aqui, tua vida fica fácil. Você não tem que parar o tratamento para começar de novo, esperar um tempo para chegar o aparelho para começar de novo. Acabou isso aí, tá? Então é início, meio e fim. Qual é o pilar disso aí? Torques. Dá para ver aqui, se eu não tenho um torque naquele caso anterior a esse aqui, eu não ia terminar, eu ia perder tempo. 6 meses dando torque ali, esperando acontecer. Então todos esses casos aí que vocês estão vendo aqui, hoje eu resolvo com 2, o Procline e o Retrocline. O Procline e o Retrocline não mudou a nossa vida em relação a alto e baixo torque. O Retrocline corresponde ao baixo torque e o Procline corresponde ao alto torque. Tá? Vocês notarem, essas linhas verde, azul e amarela e vermelha, elas vão terminar tudo numa angulagem só. Então, o que é essa angulagem? 7 graus, que é a prescrição de Andrews. Então, tudo que nós tínhamos dentro da base do bracket, de 22, 12 e 2, que é o 12 é o Q2, o Dwight Damon jogou dentro do slot. Então, nós não temos dor de cabeça, é trocar fio e os dentes irão para o lugar. Eles irão nos decisivos centrais 7, no lateral 9, no canino menos 2 e assim sucessivamente. Tá? Então, o slot, em forma de paralelogramo, é que nos deu essa permissão de acabarmos com qualidade.
Então você nota que o fio colocado ali dentro, ele está sempre no longo eixo, na horizontal. E o bracket é que mudou, tá? Então o Kyo 2, por exemplo, ó, ele vem com essas angulações. Eu tenho que trabalhar isso aqui. Ó. E no final, sempre eu tenho uma diferença entre o fio e o slot. Então sempre eu trabalho no final prestando atenção em algum detalhezinho que eu preciso acrescentar de torque individual. Então, por mais que você termine bem, tem aquele, você vê que o fio balança ali dentro. Aquele ali é o gap que existe entre o fio e o slot. No sistema Damon isso acabou. No sistema Ultima, perdão. O Ultima, no Standard, é igual os convencionais. Não vai mudar nada, tá? Ele só muda uma coisa. Ele controla a rotação. Ele corrige a rotação assim que você coloca o 14x275, tá? Agora, quando você está com o Procline ou o Retrocline, você termina exatamente onde o dente tem que ficar. Central, por exemplo, 7 graus. Então, o que houve nessa ortodontia que nós estamos conversando aqui? Quando você for instalar teu aparelho, você já sabe o que vai acontecer. Por exemplo, no sistema convencional de autoligável, a gente colocava o 14, logo em seguida o 18, quando necessário, às vezes não precisa, você já vai para o 14 por 25, é o que eu sempre fiz, tá? E logo em seguida o 18 por 25 Cooper Nightie. Então essa linha de Cooper Nightie aqui me dava uma sequência de nivelamento e alinhamento que em relação ao que se fazia de ortodontia, nossa, foi uma evolução absurda, tá? Só que em seguida eu venho com o 19 por 25 de aço. Mas o 19 por 25 de aço, ele não preenche os slots. Eu ainda fico com algo para acabar. Então aqui eu inicio os ajustes finais de dobras. O que a Ormco fez? O que o Damon fez? Criou o alto e baixo torque para anular isso aí. Mas mesmo assim ficou algo para trás. As rotações não ficaram perfeitas. Sempre ficou um gap. As angulações ficam gap. E o torque, você às vezes precisa acrescentar ou tirar. Tá? O que acontecia com isso? Eu colocava o 14, eu tinha 10% do meu tratamento realizado. 14 por 25 me dava 20%. O 18 por 25 me dava em torno de 50%. E o restante eu ia trabalhar no 19 por 25. Eu ia gastar o tempo que era necessário, dependendo da tua habilidade manual, dependendo do teu conhecimento de como planejou, como que vai encerrar, o que você domina de torque, o que você entende de torque. Com o Damon Ultima, mudou a regra. Então, esse tipo de desenho não é o slot de um bracket. Aqui é a superposição de dois brackets, o Procline e o Retrocline. Dá esse desenho aí, tá? Então eu tenho o 14 e eu tenho o 18 às vezes, né? E logo em seguida o 14 por 25. Então, no segundo fio já resolvi todas as minhas rotações dentárias. Já ficou bonito o sorriso do paciente, ele já está contente aqui, né? Aí, o que ocorre? Eu entro com o 18 por 25, por 275, perdão, 225 ainda está na minha cabeça. Então eu entro 18 por 275. Esse finaliza o caso. Esse eu termino meu tratamento, ok? O que ocorre aqui? Esse formato de slot que vocês estão vendo nesse desenho é o que? O Procline e o Retrocline superposto. Então vocês notem que forma esse desenho que vocês estão vendo aí atrás. Quando eu coloco o fio 18 por 275 Cooper Nightie, acabou o tratamento. É só esperar 2, 3 meses para ele expressar todo esse torque. Se não expressou ainda, por característica óssea, apertamento dentário e tudo mais, você vai por 18 por 275 TMA ou de aço, ok? Então, esse finaliza meus casos. Esse me dá a expressão total de torques. Ou seja, eu tenho todas as paredes funcionando. Os verticais, os horizontais e as rotações. Então, com 60%, a hora que eu instalo o 14 por 275, eu tenho 60% do meu tratamento já em andamento resolvendo. Quando eu entro com 18 por 25, eu vou conseguir 95% do meu tratamento. O arco superior e inferior vão estar super alinhados, torqueados e angulados. 95%.
Se não está o que eu quero ainda, preciso de mais alguma coisinha, eu entro com o quê? Com o TMA ou aço 18 por 275. Eu fico 2 meses com o fio Copper Night Tie, 18 por 275, e mais uns 2 meses de TMA ou aço. Ou 1 mês de TMA e 1 mês ou 2 meses de aço. Aí você tem a excelência em acabamento. É o que eu sempre fiz dobrando o fio no sistema Damon convencional. Ok? Então, aqui eu consigo meu 100%. E é isso que eu quero. Em um tempo, vocês notaram que usamos 2 fios retangulares e fizemos tratamento ortodôntico. Esse é o segredo do negócio. Essa é a nova tecnologia, é a revolução ortodôntica que pouca gente está atento no que está acontecendo. Resumindo, o normal, ou seja, um dente normal, ele tem essa angulação. 7 graus em relação ao plano cruzal, a coroa vestibular, segundo Andrews, tá? Que é isso aqui. Se eu tiver ele protruído, eu vou instalar o quê? O retrocline. Pode ver que tem um Rzinho ali, ó. Marque bem isso aqui quando você for instalar o aparelho que você comprou, tá? Então, e quando ele estiver retruído, você vai colocar o procline. Lógico, tem as necessidades de mecânica, mas aí nós precisamos de muito tempo para conversar. Quando é retração, quando é protrusão e tudo mais, de mecânicas, estou falando. Aqui eu estou falando de dente individual. Então, o que ocorre? Se ele está retruído, eu estou com o procline, ele vai fazer isso na minha boca, tá? No dente. Ele vai, com 2 fios, ele chega nesse posicionamento. Eu não preciso torcer fio. Jamais você precisa ficar torcendo fio 18 ou 19 por 275, ok? E quando ele estiver protruído, eu estou com o retrocline, eu vou corrigir e vai para o lugar. Então, se vocês repararem aqui, a linha verde e a linha vermelha estão paralelas com o normal. Esse é o segredo, a finalização de um incisivo no 7 graus e os outros dentes a mesma coisa. Então, a base do bracket vai estar vertical e o paralelogramo vai dar o torque correto ao dente. De uma maneira mais prática para vocês entenderem. Quando eu tenho o bracket standard, que a gente usa pouco, ele simplesmente vai nos dar a correção da rotação. Então, se eu colocar o 14 por 275 num procline, muito pouco você vai conseguir de mudança no dente. Mas você já vai corrigir rotações. A mesma coisa no retrocline. Muito pouco você vai corrigir de torque. Só se estiver muito inclinado. Mas você já está corrigindo uma coisa que no outro aparelho você só corrige no final, que é a rotação. Às vezes tem que ficar fazendo aquelas dobrinhas lá para corrigir a rotação do dente, né? Continuando. Os brackets neutral não controlam angulação e torque. Só giroversões ou rotações. Ele só controla a rotação. Ok? Então a gente usa muito procline e retrocline. Ele dá um grau de liberdade em torno de 11 graus. Ok? Quando eu vou para o segundo bracket, segundo fio, que é o que eu termino o tratamento, no procline ele vai preencher o que? As minhas necessidades finais de tratamento, que é o torque e a angulação do dente no sorriso do paciente, tá? Então, eu tenho um controle 3D, vertical, horizontal e transversal. O procline é a mesma coisa. Ele tem esse ponto de contato, ele vai forçar, ele é flexível, né, com a Copper Night Tie. O bracket vai fazer o movimento e o dente vai fazer esse movimento aqui e vão terminar todos eles no mesmo ângulo, cada dente, o incisivo 7 e assim sucessivamente, tá? Enfim, o controle 3D está conseguido aqui. E o neutral? O neutral continua resolvendo só o problema de rotação. O restante ele não resolve. Você quer resolver o restante? Você vai do 18 por 275, vai para o 19 por 275, para o 20 por 275 e para o 21 por 275. Do 18 até o 21, onde você achar que ficou ideal o teu tratamento. Então, não compensa você usar só standard e ter que comprar mais fio. Então, compra menos fio e aprenda, domine o procline e o retrocline. Fica fácil. Volto a repetir. Está retruído? Procline. Está protruído? Retrocline. Simples, simples, simples. Tudo bem? Enfim. O que acontece aqui? O grau de liberdade fica 0. Trava, finaliza o caso. Então, os brackets neutral, para eu chegar no 7, ele fica mais ou menos. Ele não fecha o torque
no incisivo central, lateral e canino. Então eu tenho que mexer no quê? Na espessura do fio. Eu vou engrossando ele, tá? Fazia isso no alto e baixo torque. Nos dentes inferiores a mesma coisa. No Procline e Retrocline, eu tenho a completa expressão de torques. Eu vou entregar para o paciente o mais 7 no incisivo central, o mais 3 no incisivo lateral e menos 2 no canino. Eu tenho a certeza disso aí. Eu não vou ficar torcendo o fio e esperando 3 meses para acontecer, tá? Então, esse é o diferencial máximo que um aparelho pode nos dar. E só tem esse fazendo isso no mundo. Já já vem as cópias, né? Mas isso aí é problema deles, não é nosso. Então vamos entender isso aqui para finalizar. Olha só. Retrocline. O que eu fechando a tampinha, eu vou seguir 14, às vezes o 18, né? E logo em seguida o 14 por 275. Olha como que ele fecha os slots. Olha como que ele dá o ponto certinho de rotação do dente. Acabou a rotação aqui. Logo em seguida você vem com 18 por 275. E aí você fecha o tratamento. Tem controle absoluto, tá? E o dente vai fazer o movimento que ele precisa, que no caso é nesse sentido. Então, ele deixa de ser ativo, o fio vai trazer o bracket no lugar, e ele vai atingir o resultado que nós precisamos, que é 7 graus, que é a base do bracket. O inverso é verdadeiro. Eu preciso de um Procline, o que vai ocorrer? O fio 14, o 18, às vezes, quando necessário, e já o 14 por 275, que vai corrigir também as rotações. E em seguida o 18 por 275, que vai me corrigir angulação e torque, tá? Fazendo esse movimento aqui. E deixa de ser ativo ao atingir 7 graus. Ele chegou no que é o ideal, ele para. Então você não tem como errar, você só vai acertar. Olha que maravilha. Não tem que fazer de novo e esperar chegar o aparelho e começar de novo, tá? Não vai acontecer isso aí. Tudo bem? Então, eu vou terminar meu tratamento. Meu paciente tem pressa. Hoje nós vivemos a geração touch. É para logo, não é para amanhã, não. Então, entendendo isso aqui, olha o segredo desse bracket. Aqui tem um Procline e um Retrocline. Se vocês repararem, o paralelogramo que eu falei, ele tem esse formato, tá? Ele tem uma quinta parede. Se vocês prestarem atenção, tem uma quinta parede. Essa linha branca aqui, ó. Esse foi o diferencial que fez isso funcionar, tá? E aí, nós temos um aparelho nesse nível de qualidade e resultados, né? Então, chegamos ao extremo de qualidade ortodôntica. Eu comecei a ver esse aparelho, eu fiz essa analogia, como um bólido, um carro de alta qualidade, tá? Lógico, não é o preço do carro, não é tão caro mais do que o Damon Q normal, mas ele tem os investimentos necessários, como um bólido, um carro desse tipo tem. E o que é, como que esse carro funciona? Primeiro, ele precisa de uma transmissão. Quem que é a transmissão? É o bracket, tá? E quem que é o motor? O fio. Então, se eu tenho, para eu ter algo que funcione bem, de alto nível, eu tenho que ter um motor e uma transmissão de qualidade, tá? Enfim, transmissão mais motor dá o quê? A prescrição. A prescrição, se eu tenho um motor bom, a transmissão boa, eu tenho uma prescrição ideal e eu vou terminar de maneira correta. Então o sistema Ultima é revolucionário e simplificado. É o extremo da simplificação. Ele vai reduzir a nossa frustração em acabamentos, visitas extras de paciente vai reduzir ao extremo e principalmente vai acabar com aqueles tratamentos longos. Você fica apanhando de um classe 2 ali, não sabe, o fio não te entrega o que você precisa. No caso do topo a topo, você apanha demais. Tem que acabar com isso. E chegou o aparelho que permite esses resultados, tá? Então, o maior perigo para a maioria de nós não é ter um objetivo grande demais e fracassar. O nosso maior problema é ter um objetivo pequeno e alcançar. Aí, meu amigo, aí não vai dar certo, né? Então, muito obrigado e espero que vocês façam um bom proveito desses aparelhos que vocês vão passar a utilizar. E nós vamos estar dando suporte para vocês
a partir de hoje, sempre dando uma assessoria para que vocês não sofram com o aparelho. Não tem perigo, vai ser muito fácil. Um obrigadão para todos.